Terceira questão. Um jato da Marinha de 22 toneladas métricas requer para decolar uma velocidade em relação ao ar de 90 metros por segundo. Seu próprio motor desenvolve um empuxo de 110 mil newtons. O jato tem de alçar voo de um porta-aviões com pista de 100 metros. Que força deve ser exercida pela catapulta do porta-aviões? Suponha que tanto a catapulta como o motor do avião exerçam uma força constante ao longo de toda a pista de decolagem. Legal. Terceira questão fala do avião da Marinha, né? Ele está sobre um porta-aviões e aí ele é então ejetado para poder seguir seu voo. Vejam o seguinte, um avião a jato, quando ele está em um porta-aviões, tá? Vamos considerar aqui como sendo o jato, existe um cabo que faz com que ele seja içado, né? Para que ele ganhe velocidade, tá certo? Esse cabo, ele fica esticado, tá? Aqui tem um cabo, vou colocar assim. E esse cabo vai fazer com que ele acelere, né? Ele ganhe aceleração nessa direção e consiga decolar, né? Antes que o navio acabe. Então, esse aqui é o final. Seria a frente do navio, aqui é a parte de trás do navio. Então, ele tem que acelerar antes de cair no mar. Tá? Então, essa é a ideia da questão. E ele fala que o avião, né, o avião a jato, ele tem uma massa, coloca assim, massa do avião, de 22 toneladas métricas. Né? Essas toneladas métricas é uma medida inglesa. Mas essa massa de 22 toneladas é de aproximadamente 20 toneladas, ou seja, de 20, 10 a terceira, quilogramas. Ou seja, aqui é uma tonelada, 20 toneladas. A força que o motor produz para poder ele voar é da ordem de 110 mil newtons. Né? Muita força. A outra informação é que ele necessita de uma velocidade de 90 metros por segundo para poder decolar. Tá? No entanto, ele precisa atingir essa velocidade a uma distância máxima de 100 metros, que é a distância até o final, até o fim, ou a frente ou a traseira do avião, né? A polpa ou a proa. Né? Enfim, 100 metros é a distância de decolagem que ele tem. E aí a pergunta é, qual deve ser exercida pela catapulta, né, a força necessária para que ele consiga fazer essa decolagem? Né? Qual é a força necessária para que ele consiga decolar? Primeiro, o que é que a gente tem que saber? Nós precisamos saber qual é a aceleração que ele necessita para percorrer esses 100 metros sem cair no mar e atingir essa velocidade. Para isso, para nós sabermos a aceleração, nós vamos utilizar, né, a velha e boa equação de Torricelli, que diz que a velocidade ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2, né, aceleração, variação do espaço. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar essa aceleração. Ora, ele parte do repouso, não tem velocidade inicial, assim a aceleração será v ao quadrado sobre 2, né, ΔS. Tudo bem? As informações que nós temos é a de que a velocidade 90 metros por segundo ao quadrado dividido por 2 vezes 100. Tá? Assim, obtemos 40,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que é necessária para que ele atinja aquela velocidade. Tá? Então, muito bem. Segundo ponto é nós encontrarmos a força necessária para ejetar o avião e atingir essa aceleração. Ora, nós temos o seguinte, nós temos que a força resultante, nesse caso, vai ser a força
do avião, né? A força do motor do avião, mais a força da catapulta, né? Que na verdade são esses cabos. Isso é a nossa força resultante, então é a força que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? A força que nós queremos saber é a força da catapulta, Fc. Então a força Fc vai ser massa vezes a aceleração menos a força do motor, né, a força do avião, que é dado na questão. A massa do avião é de 20, 10 a terceira, vezes a aceleração, que nós já encontramos, 40,5, menos a força que é desenvolvida pelo avião, que ele chamou aqui de N, né? Que é igual a 110 mil newtons. Tá? Então, fazendo aqui as continhas, nós encontramos que a força necessária para desempenhar toda, né, a força necessária para a catapulta é da ordem de 700 mil newtons. É muita força. Tá? 700 mil newtons. Então, a força total aí vai ser algo da ordem de 810, né, aproximadamente. Isso aqui é a força total, né? Aqui seria 810 newtons, né? Só a parte de acelerar o avião, né? E aqui, perdão, deixa eu só refazer aqui o raciocínio. Tá? Essa seria a força total, né? Essa força total daria 810 mil newtons, seria a força da catapulta, né? Mais a força do motor do avião. Tá? Então, subtraindo aqui a parte que diz respeito ao avião, né? Isso aqui é a força do avião, só para que fique claro, né? Reduzindo, né, da força total, eu tenho a parte simplesmente da catapulta. Tá bom? Desculpem a confusão, mas estava encontrando as palavras para poder explicar melhor. Tá certo? Então, muito bem. Quarta questão. Antigamente, cavalos puxavam barcaças por canais, como mostra a figura 37. Suponha que o cavalo exerça uma força de 7.900 newtons num ângulo de 18 graus, com a direção de movimento da barcaça, que se desloca ao longo do eixo do canal. A massa da barcaça é de 9.500 kg e sua aceleração é de 0,12 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força exercida pela água sobre a barcaça. Vamos lá. Então, a quarta e última questão de hoje coloca a situação em que um cavalo, né, uma carruagem, ele puxa um barco em um rio. Esse deslocamento faz com que o barco ele tenha uma certa velocidade horizontal, né? Em relação ao cabo que puxa, eu tenho um ângulo θ, né? Então, eu tenho a força que o cavalo desenvolve, né? A força que o cavalo desenvolve. E essa força ela tem uma componente horizontal, tá? Essa componente horizontal é a força F cosseno de θ, né? Que faz com que ele se desloque aqui no eixo X, né? Para a direita. Nós temos também uma força contrária, que é a força que o rio puxa ele na outra direção. Tá? Então, tem um F cosseno para a direita e a força do rio na outra direção. Tá? Então, a minha força resultante, colocar assim, força resultante, ela vai ser essa F cosseno θ, né? A força F cosseno, menos a força que o rio realiza. Né? Vejam que o rio aponta para a esquerda, essa F cosseno, que é a força na componente X que o cavalo realiza, está na outra direção. Isso aqui é a massa vezes a aceleração. Desse modo, a força que o rio realiza será
F cosseno, lembrando que o F é a força que o cavalo puxa a embarcação, menos a massa, vamos colocar assim, massa do barco, vezes a aceleração. Então, a força que o rio vai realizar será, vamos lá, 7.900, que é a força que ele puxa, cosseno do ângulo θ, que é 18, e colocar 19. 18 menos 9.500 kg da massa do barco, vezes a aceleração 0,12. Tá? Fazendo aqui as continhas, eu tenho que a força que o rio realiza sobre o barco é de 6,8, 10 a terceira newtons, tá? Então, é questão fácil, tá? Só saber que na horizontal aqui, a minha componente horizontal é o F cosseno, onde F é a força puxada pelo cavalo, tá? E a força do rio horizontal na direção contrária. Então, eu faço a subtração entre as forças, essa subtração é a minha força resultante, sabendo que a força resultante sempre igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Fiquem bem, estudem. Valeu!